Olá, amigos e amigas do canal Liturgia, Fé e Vida. Estamos mais uma vez aqui retomando a nossa caminhada de entrevistas. Sempre é uma alegria poder estar com vocês. Inscreva-se no nosso canal, siga as nossas redes sociais. Instagram e a página do Facebook, @Liturgia, Fé e Vida. E o nosso canal no YouTube, Liturgia, Fé e Vida, sem vírgula. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, você que vai nos assistir, compartilhar esse momento de reflexão. Hoje eu estou aqui com o professor Eduardo. Eu não vou falar nada sobre ele, porque ele vai se apresentar e contar um pouquinho de quem é o Eduardo. Obrigado, Eduardo, por ter aceito o nosso convite, estar aqui e fale um pouquinho quem é o Eduardo. Então, obrigado, professor Edemilton, pelo convite e sempre uma grande honra participar dos vídeos e dar entrevistas e dizer aquilo que nós temos na cabeça sempre é muito saudável, né? E eu sou o Eduardo, então, professor de filosofia, trabalho junto com o Edemilton na mesma escola esse ano. E eu sou aparentemente, dá para ver isso muito bem, sou muito jovem, né, para ser um professor de filosofia. Acho que fica nítido assim quando um aluno fica do meu lado, né? A gente tem dificuldade para saber quem que é o aluno, quem que é o professor. Mas eu acho que isso diz muito respeito a quem sou, né? Eu sou uma pessoa muito preocupada com a maneira de como nós hoje vivemos em sociedade. E eu encontrei uma espécie de identificação que é na escola, na educação, na formação do ser humano, onde começa todos os problemas humanos. Então isso há um interesse bastante pessoal com a vida, né? Que a gente nessa época da vida costuma decidir para qual lado você vai. Acabei me interessando bastante com esse problema e, portanto, vi que ser professor, estar numa escola, educar, conversar com as pessoas é aquilo que me dá muito prazer, né? Porque é aquilo que me deixa numa situação de organização, de satisfação e até mesmo de segurança, né? De que eu estou fazendo alguma coisa que eu de fato gosto e que, portanto, assim a gente consegue se conhecer melhor, né? Muito bem, muito interessante isso, né? Um jovem buscando a filosofia como proposta de vida e de realização pessoal também, né? Isso é muito importante no mundo em que nós estamos inseridos, em que, sobretudo as áreas de ciências humanas, elas estão cada dia mais se desvalorizando. O que te levou a buscar a filosofia como projeto de formação acadêmica? A filosofia, no sentido acadêmico, eu vejo que ela ela perdeu muito da sua importância e da sua seriedade dentro do meio acadêmico, né? E eu acho que talvez a faculdade de filosofia, ela já começa a ter uma ideia dentro do nosso tempo que não condiz com aquilo que originalmente a palavra filosofia representa, né? Então, que seria esse apreço, esse amor, essa afinidade, esse sentimento com o conhecimento. Quando a gente coloca a filosofia como uma disciplina, né, eu até falo isso para os alunos no primeiro dia de aula, filosofia não é disciplina, não é curso de faculdade, ela é um sentimento, uma disposição com conhecimento. Então, não importa se você vai fazer a faculdade de filosofia ou vai fazer uma outra faculdade, sei lá, de matemática, educação física. Se você tem esse espírito filosófico, esse desejo, esse sentimento pelo conhecimento, então você está fazendo filosofia, né? Uma coisa mais prática e infalsificável é quando você tem individualmente na sua vida pessoal, íntima, esse desejo pelo conhecimento. Isso, no meu ver, é filosofia. Agora, a filosofia tornada um curso, tornada uma disciplina de escola, tornada ali uma categoria de estudo dedicado. É muito importante a gente saber disso e respeitar esse valor e esse espaço,
porque é justamente a falta desse respeito que faz com que a gente perca esse significado original da palavra filosofia. Então, nós temos que respeitar a disciplina de filosofia, ciências humanas na escola, os cursos superiores da área acadêmico, né, da área de filosofia, para que a gente possa proteger esses espaços e momentos onde esse desejo pelo conhecimento, essa vontade de conhecer as coisas, possam nos aprimorar e aprofundar o conhecimento humano de uma maneira geral. Então é sempre importante, né, a gente ter essa defesa como professores de filosofia ou como simplesmente pessoas que adoram o conhecimento e a sabedoria, defender esses espaços, defender esses segmentos da realidade, da vida cotidiana, para que a gente possa ter uma oportunidade dedicada de fazer aquilo que nós gostamos, aquilo que qualquer ser humano gosta, que é conhecimento, que é buscar sabedoria, ter uma vida mais com uma qualidade melhor, com mais dignidade, né? Então, é muito importante termos esses espaços bem preservados e bem difundidos, né? É isso aí, Eduardo, exatamente. Quando a gente descobrir todas essas riquezas aí, ou quando nos aprofundarmos mais nessas riquezas, a gente vai conseguir pensar de uma outra forma. A educação, para você, o que é educação e como você vê a educação hoje, com seus desafios, com seus avanços? Existe uma possibilidade de melhora da educação ou daqui para frente vai sempre existir um processo de decadência da educação? O que você pensa a respeito disso? Eu posso começar a responder isso dizendo o que eu experimento quase que cotidianamente quando venho à escola dar aulas. Não é raro alguém chegar e descobrir que não é meu aluno, né? Colega de alunos, principalmente, que não sabem que eu sou professor e acabam descobrindo naquele momento. A reação que eles têm é uma reação de riso, né? Que parece algo ridículo, que dá para rir. Como pode, né? Afinal, um jovem como eu estar de volta na escola depois de pouco tempo de separação? Como pode alguém de novo se interessar pela escola e estar aqui dando aulas com essa idade? E eu compreendo essa posição de riso e vejo que, na verdade, isso é um atestado da própria escola. Os alunos aqui hoje não entendem a importância da educação. E, portanto, claro, quem volta a dar valor àquilo que para eles não tem valor nenhum, só pode ser um louco, só pode ser uma pessoa que não tem ali uma certa decisão, não tomou uma certa decisão boa para a vida. Então, acaba sendo um tema ridículo, um tema assim que dá para achar graça, mas que na verdade não é o correto, na verdade não é o ideal. O estado da educação que a gente encontra hoje, ela é bastante depravado, bastante vulgarizado, desrespeitado. Hoje a gente não toma a escola como um ponto de formação humana, de cultivo humano, do espírito, da consciência, mas simplesmente como um momento, uma etapa da vida que tanto melhor se for rápido de ser passado e nunca mais quero voltar para a escola. Então isso é uma grave condição humana, uma coisa doentia. Porque quando você não gosta do ambiente em que te dá conhecimento, e conhecimento é saber viver bem, você está negando também a sua possibilidade de ter uma vida melhor, né? Porque parece que é tão distante um assunto de outro, um conhecimento de outro, mas que na verdade é que a falta dessa articulação muito boa que os professores fazem com os alunos e o próprio desejo dos alunos de se verem atendidos num sentido espiritual, de pegar a coisa para si, tomar isso como elemento da vida, é porque falta muito essa prática de educação dentro da escola. E essa prática de educação que eu falo é simplesmente o professor entender que os alunos ali não existem só para a escola, que depois das aulas eles estão em outros ambientes e que são seres humanos de origem animal, que têm comportamento instintivo, que têm desejos, que têm pulsões e impulsos e que, portanto, não são controláveis. E que, portanto, a nossa natureza é muito mais complexa do que simplesmente as teorias dizem, do que a gente gostaria que fosse.
Logo, essa coisa de incontrolabilidade do nosso ser, não dá para a gente ter controle absoluto sobre o aluno, né? A gente tenta fazer isso, mas ele vem carregado, vem para a escola carregado de desejos, de outras vontades, e essas outras vontades, quando são ignoradas pela própria escola, aí sim, elas se convertem em sintomas de desrespeito, de infâmia, de depravação, e a escola naturalmente vai sendo abandonada, e uma coisa abandonada, sem cuidados, é uma coisa que vai se deteriorando até, de fato, acabar. Então eu vejo que a educação hoje está nesse estado de abandono. E esse estado de abandono se dá porque a gente não tem consciência, nós educadores e toda a sociedade em geral, não tem consciência da importância de nós termos essa alteração da própria brutalidade instintiva, animal, impulsiva que nós temos, né? Hoje a sociedade, elas nos apresentam soluções muito mais prazerosas para um animal, talvez, não para o humano. Em vez de você criar um conhecimento para poder evitar angústias, evitar frustrações ou saber lidar com elas, você toma um anestésico, toma um remédio, consome a vida inteira, consome o mundo, consome e pensa que você está satisfeito, mas na verdade é só você que não está aproveitando da sua própria energia. E o outro está fazendo isso por você. Ou seja, abandono, né? Então a escola tem que perceber esses pontos, né? Ela tem que perceber que nos tempos de hoje nós estamos deixando de ser humanos. Isso é muito grave. Estamos deixando de ter essa autonomia, essa capacidade de aproveitar das próprias energias, né? Então é nesse ponto que eu digo que a educação ela é uma coisa muito importante que precisa ser recuperada e que a escola precisa voltar a ser atendida pela comunidade, pelos professores e para que os alunos possam também ser afetados com isso, né? Principalmente, essa é a meta, né? Os alunos. Muito bem, exatamente. Isso a gente percebe, né, no nosso dia a dia na sala de aula, essa constatação que você nos traz aí. Mas em meu nome, em nome da Poliana, né, que também é companheira aqui do canal, nós queremos agradecer a sua disponibilidade em conversar conosco e deixamos agora, então, um espaço para suas considerações finais, o que você queria deixar de mensagem para as pessoas que estarão nos assistindo posteriormente. É sempre muito importante a gente desenvolver o pensamento, desenvolver a consciência, porque é muito mais propenso, naturalmente, a gente abandonar a dor, abandonar o sofrimento, desprezar o lixo, desprezar o desprazer, ignorar isso, só porque simplesmente não nos convém. Mas é uma coisa muito, muito clara que eu acho que todos nós deveríamos ter em mente para começar a melhorar de vida. Isso só existe na sua imaginação. É você quem escolhe determinar o que presta e o que não presta. O que é digno de ser tratado e o que não é digno de ser tratado. Ou seja, é a nossa escolha individual que determina a qualidade do mundo, da nossa própria vida. Eu acho que a gente ter capacidade de valorizar o nosso sofrimento, valorizar a dor, valorizar aquilo que nós não gostamos, é o primeiro passo para a gente conseguir desenvolver uma vida melhor. E olha, quem consegue ter isso só pode ser dignamente chamado de filósofo. Alguém que gosta de conhecer, seja o que for, seja o mal, o bem, o que dói, o que não dói, mas o filósofo gosta de conhecer tudo, não tem seleção para ele. Isso é ser humano, né? Isso é a gente conseguir desenvolver uma vida plenamente humana, capaz de conhecer o mundo, seja tal como ele for. Não, né, querer criar um mundo novo na imaginação e viver e pensar que está no paraíso, certo? Então acho que essa é a minha mensagem, a gente ter essa coragem que vem através, naturalmente, pelo desejo de conhecimento. Muito obrigado e desejamos aí a vocês uma boa reflexão e que possa, a partir da reflexão que o nosso amigo Eduardo trouxe para nós hoje, consigamos aí pensar de uma forma diferente a nossa vida, a educação, o ser quem sou. Obrigado, Eduardo, e conte sempre conosco, quando precisar, estaremos aí. Certo, obrigado.